Glória a Deus. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 1. Hoje eu vou ler até diferente aqui do que eu costumo. Geralmente a gente, quando tem um texto muito grande, a gente resume e conta a história, né, para a leitura não ficar muito extensa. Mas esse texto não tem jeito, eu tenho que ler tudo, né? Então a gente vai ler o texto aqui e depois eu quero destacar principalmente duas coisas aqui que a gente vai chamar a atenção. Mas diz assim a palavra: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedim. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela e nela edificaram um santuário a teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo, diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os filhos do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que eles estão nos recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Que tremendo isso aqui, né? Por isso que eu falei que uma história dessa não é nem para a gente tentar resumir, porque que oração tremenda, e é justamente o nosso foco hoje, é nessa oração, então, que Josafá, ele está fazendo. A Bíblia vai narrar que se reúnem povos, os moabitas, os amonitas, os meunitas, se reúnem e vêm atacá-lo. E aí chega a notícia: Josafá, olha, vieram ali, se reuniram povos, estão vindo te atacar uma grande multidão, e já estão em Hazazon Tamar, quase fugiu o segundo nome da cidade. Já estão em Hazazon Tamar. Vamos tentar, quem sabe, contextualizar aqui, né? Já está acampado ali em São José, já está chegando aqui, né? Ali em Colombo, já está próximo aqui, né? O exército está muito perto. E aí a Bíblia diz que ele temeu o Senhor, ele ficou com medo, como nós muitas vezes ficamos, quando somos pegos, né, com uma notícia dessa. Imagine, não só a vida dele estava em risco, não só o reino dele, não só a família dele, mas todo o legado que foi colocado sobre ele, né, os reis que vieram antes dele, e não só isso, toda a sua maneira de viver, o seu estilo de vida, tudo isso estava sendo colocado em jogo. Então eles poderiam vir vencer aquela guerra e destruir simplesmente tudo.
tudo que ele conhecia, tudo que, né, que foi confiado às suas mãos. Então ele, diante daquela notícia, ele, né, tremeu, ele ficou com medo. Só que depois daquele, vamos dizer assim, daquele primeiro susto, aí ele decide buscar o Senhor. E aí ele manda que todo o povo de Judá fizesse um jejum, buscasse a Deus, para que Deus desse então livramento para eles. E a Bíblia diz que todo o povo está ali jejuando, vem gente de outras cidades então de Judá para se reunir ali, e ele se reúne com o povo, né, a congregação, como é chamado aqui, justamente na casa do Senhor, no pátio da casa do Senhor. E ele chega ali, se levanta diante do povo, e ele diante do povo faz essa oração, que é uma oração assim que dava para a gente separar aqui, quem sabe, vários dias estudando. Hoje, né, não é o foco, eu quero, como eu dizia, só chamar a atenção de 2 pontos, mas tem tanta coisa aqui que ele fala e começa, né, exaltando a Deus. Deus, o Senhor é criador dos céus e da terra, o Senhor é o Todo-Poderoso, não é o Senhor que tem força e poder e que domina sobre todas as nações, né? Não só sobre nós, todas as nações estão debaixo do teu senhorio, do teu poder. E aí ele vai começar a fazer aquilo que eu quero chamar hoje de ele ora a palavra, né? E o que eu quero dizer com isso? Eu acho que isso já vai ficar mais claro daqui a pouco, mas quantas vezes, diante de um problema, diante de uma luta, diante de uma situação que se levanta contra nós até oramos, mas oramos aquilo que nós queremos, oramos aquilo que nós pensamos, oramos aquilo que nós achamos, e às vezes não oramos a palavra, né? Não é a nossa oração, claro, às vezes a gente está orando, cita até um versículo aqui, cita um versículo de lá, mas a gente precisa aprender a orar a palavra, né? E é exatamente o que Josafá faz. O Josafá, ele vai começar a dizer para Deus assim: Senhor, foi o Senhor que prometeu dar essa terra ao Abraão, teu amigo. Foi o Senhor que disse que ele e a sua posteridade, que somos nós, habitaríamos aqui. Agora essas nações estão vindo contra nós para tentar atrapalhar ou anular aquilo que o Senhor falou. Não é só contra nós que eles estão lutando. Eles estão lutando contra aquilo que o Senhor disse. Aí ele vai dizer mais para frente: Senhor, essa terra é tua, e o Senhor nos deu por herança, né? Então esse povo está vindo, não está vindo só atacar a gente, povo de Israel. Essa nação está vindo e eles também estão atacando o Senhor, porque essa terra é tua e eles querem tomar conta de tudo aqui. Eles querem se apropriar de algo que pertence ao Senhor e que o Senhor confiou nas nossas mãos. Deus tem mais. Quando a gente saiu do Egito, o Senhor mesmo nos desviou, não permitiu que a gente lutasse contra eles, que a gente nos destruísse eles, né? Passamos longe deles para evitar um confronto, porque os moabitas e os amonitas eram também descendentes ali de Ló, né? Então, de uma certa forma, eram meio que parentes deles, né? Então o Senhor nos desviou, mas agora olha como eles estão nos pagando, né? A bondade que a gente fez com eles, agora eles se reuniram e estão vindo nos atacar. Só que uma das coisas que ele fala aqui também é: Deus, o Senhor nos deu essa terra, o Senhor nos colocou aqui, nós edificamos um templo para o teu nome, e esse templo, Senhor, que ele estava ali diante do templo, diante de todo o povo de Israel, ele diz: Senhor, é a tua palavra que diz, porque quando Salomão consagrou o templo, Salomão usou essas palavras, tanto é que na nossa leitura, que pelo menos na tradução da Bíblia que eu estou usando, é colocado entre aspas, porque não é palavras do Josafá. O Josafá, ele está citando aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que Salomão, né, falou e que entrou no cânon, né, se tornou aqui a palavra de Deus. Então ele está fazendo menção a isso. Quando vier peste, quando vier espada, e na nossa angústia nós clamarmos ao Senhor nesse templo, nessa casa, exatamente como nós estamos fazendo agora, então o Senhor nos ouviria e o Senhor nos livraria, né? Então, eu não sei se você entende, mas ele com a sua oração, ele traz Deus para a batalha. Ele traz Deus para a guerra, porque ele não está orando o que ele acha, a vontade dele. E como eu dizia, às vezes a gente vai orar mais ou menos assim: Deus, eu estou sofrendo
tanto. Ai, Deus, eu preciso. Ai, Deus, eu ficaria tão feliz se isso acontecesse. Ai, Deus, me dá essa bênção. Ai, Deus, faz aquilo lá por mim. Ai, Deus, realiza aquele outro. Ou quando não, aquela choração, né? Que fica ali assim, ai, Senhor, eu sou teu servo e eu estou sofrendo tanto, eu não aguento mais, Senhor, faz alguma coisa e tal. Quer dizer, perceba que a gente está falando só da nossa vontade, só daquilo que a gente quer, e eu não sei se vai entender, mas isso é muito fraco no mundo espiritual. O que eu quero, o que eu desejo, o que eu acho, o que eu preciso, ou qualquer outra coisa nesse sentido, isso no mundo espiritual não tem quase relevância alguma. Né? Mas o que tem poder no mundo espiritual? Aquilo que Deus declarou, aquilo que a palavra de Deus fala. Então a gente tem que aprender a orar a palavra. É isso que Josafá está fazendo. Né? Ele está orando a palavra de Deus, ele está citando: Deus, o Senhor prometeu, a terra é tua, o Senhor que nos entregou. Né, eles estão querendo nos expulsar e tomar posse dessa terra que não é nossa, que na verdade é do Senhor. O Senhor só nos colocou aqui para tomar conta do que é teu. Agora eles não, eles vêm aqui e vão querer achar que a terra é deles. E é muito interessante, né, a gente olhar para a oração do Josafá dessa forma, porque o resultado que isso vai gerar. O que é que vai acontecer? Né, a gente parou no 12, e daqui a pouco a gente até volta aqui no 12, para falar o segundo ponto, mas olha o 13, né? Vamos continuar a leitura ali, para a gente entender o resultado dessa oração. Diz assim, ó: todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças e suas mulheres e seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, porque esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Né? É muito interessante que, se a gente olhar para a oração do Josafá é nesse sentido: Deus, a luta não é só contra nós, a luta também é contra o Senhor, porque essa terra é tua, porque o Senhor que disse que Abraão, teu amigo, e a posteridade dele habitariam nessa terra. Agora está vindo gente nos expulsar, para contrariar aquilo que o Senhor falou, aquilo que a tua palavra diz. Eles estão querendo anular a tua palavra, eles estão querendo guerrear contra a tua palavra. Senhor, é a tua palavra que diz que se nós clamássemos nessa casa, o Senhor iria nos livrar. Né? Então ele ora, como eu dizia, a palavra. Qual que é o resultado? Deus diz: essa guerra não é de vocês, essa guerra é minha. Né? É quase como se Deus dissesse assim: Josafá, você tem razão. Né? Josafá, olha, deixa comigo, porque realmente essa guerra, eles não estão vindo fazer guerra contra você, eles estão vindo fazer guerra contra mim, e agora quem vai guerrear contra eles sou eu. Então pode ficar tranquilo. Bom, o resultado a gente não precisa nem ler, né? Só ler essa frase que Deus falando assim: agora a batalha comigo, pronto, né? Tá resolvida a coisa. E a gente precisa aprender a orar a palavra de Deus, que quando a gente ora a palavra, não é o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso, né? Realmente orar a palavra de Deus, então a gente traz Deus para a batalha, traz Deus para a guerra. Eu ouvi uma história, eu conto essa história já há anos, e faz anos que eu ouvi essa história, ali, eu acredito que é na década de 90, por ali, ou comecinho de 2000, mas eu acho que ainda era a década de 90, acontecia no Brasil muito sequestro. Né? Era uma época assim que você sempre estava ouvindo falar de um que foi sequestrado, um familiar de um famoso que foi sequestrado, né? Um empresário que foi sequestrado. Tinha demais, né? Até houve toda uma movimentação para enrijecer as leis, aumentar as penas com relação ao sequestro. Né? Houve um enfrentamento muito grande contra os sequestros, então, e graças a Deus ali aquela onda de sequestros parou. Né? E claro, hoje em dia ainda tem, mas nem se compara, né, como acontecia naquela época. E conta a história, né, que o empresário ele foi sequestrado, um empresário cristão. Então colocaram ele lá num cativeiro,
né? E ficavam ligando para a família, aterrorizando a família. Ó, vocês não arrumar dinheiro, nós vamos matar ele, aquela coisa toda, né? Que quem viu nessa época acho que vai lembrar aí com mais detalhes. E aí ele já estava há alguns dias ali em cativeiro, né? E aí o pessoal ia lá não só para aterrorizar, mas até para levar comida, para não deixar morrer de fome, aquela coisa, e sempre iam encapuzados, né? Era muito comum isso, até para não identificar e tal. E numa dessas vezes que os sequestradores foram ali, né, para não sei se para levar comida ou enfim, estavam ali perto desse empresário, né? E ele falou alguma coisa com os empresários lá, ou melhor, o empresário falou alguma coisa com os sequestradores, e um dos sequestradores falou assim: cara, você acha que alguém vai te achar aqui? Você não faz ideia onde você está. Você está tão bem escondido que nem Deus não te acha aqui. E aí quando ele falou isso, diz que conta a história, isso foi um testemunho que o próprio empresário deu, que ele começou, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, e tal, Deus é fiel, e não sei o quê, e tal, e o pessoal falou, endoidou, né, esses crentes é tudo maluco mesmo, né, e ficaram incomodados com aquilo, você tá doido, rapaz, acabamos de te falar isso e tal, que se a tua família não pagar, nós vamos te matar, que nem Deus não te acha aqui, e você está dando glória a Deus, aleluia. Ele falou assim, não, porque até agora a briga era comigo, com a minha família que vocês estão aterrorizando, mas agora você acabou de falar uma besteira aí contra Deus, e agora é Deus que está entrando na batalha. Aquele empresário conta que naquele mesmo dia a polícia achou o cativeiro, estourou o cativeiro, troca de tiro ali com os sequestradores, todos os sequestradores foram mortos. Olha que coisa séria, né? E ele foi encontrado, restaurado ali, devolvido para a família e tal. E é engraçado assim, que na internet tem bastante dessas histórias também, assim, né, de pessoas que desafiaram a Deus e que pagaram um preço muito alto. Uma das histórias famosas é justamente do Titanic. Diz que quando foram fazer lá a inauguração do navio, tem um termo certo, eu esqueci qual que é. Mas geralmente quer uma champanhe lá no casco, tem toda aquela cerimônia. Então, diz que o engenheiro responsável diz assim, eu construí um barco que nem Deus afunda, né? E não consigo completar nem a primeira viagem, né? Não precisou nem Deus, um iceberg já deu conta do recado e afundou. Então, a gente precisa, quando a gente traz, sabe, Deus para a batalha, aí é a hora que tudo muda. A gente falava na semana passada até de Davi, né? Davi lá escondido, como Deus mandou, debaixo das amoreiras, esperando a marcha de Deus passar sobre ele, para que ele saísse à batalha, né? E a gente precisa, e Deus disse, a hora que você ouvir a marcha, é eu entrando na batalha, eu tomando a frente. E aí quando Deus está na batalha, aí a vitória é certa. Né? Então nós precisamos ter isso no nosso coração, sabe? Orar a palavra de Deus. Quando a gente ora a palavra de Deus, baseado na palavra, não no que eu quero, não no que eu acredito, não no que eu preciso, não, naquilo que a palavra de Deus declara, então a gente está trazendo Deus. A segunda coisa que eu gostaria de destacar, eu falei que seriam duas, está aqui no versículo 12, vamos voltar um pouquinho para lá, porque essa frase é muito interessante aqui, né? Na verdade essas são as últimas palavras do Josafá. Primeiro ele vai dizer assim, né? Deus, não há forças em nós para enfrentar essa multidão. Nós não temos capacidade, nós não temos um exército, né, para fazer frente. O exército que estava vindo era muito grande, era uma força muito poderosa. E ele diz, a gente não tem como. E aí ele vai dizer assim, não sabemos o que fazer, né? E quantas vezes nós nos encontramos exatamente na mesma situação? Talvez não numa situação como a dele, de guerra e tal, mas diante de um problema, diante de uma luta, que a gente, sabe, se depara com a nossa fraqueza, com a nossa fragilidade, e chega a essa conclusão, olha, eu não sei o que fazer. Às vezes a gente fala assim, não sei nem por onde começar. Eu não sei, não faço a mínima ideia do que é que eu posso fazer, eu não sei. Às vezes a gente até fala, né? Eu já falei isso em oração para Deus algumas vezes. Deus, tudo que eu sabia fazer eu já fiz e não deu certo. E não funcionou. Então eu não sei
o que eu tenho que fazer. E o Josafá, então, né, e olha só, imagine você, o rei, o líder da nação, está ali diante de todo o povo dele, e ele diz assim, falando com Deus, mas dizendo assim, Senhor, eu não sei o que fazer, e a gente não tem capacidade para lutar. Vamos supor que Deus não responderia, adiantaria logo em seguida ele dizer assim, então pessoal, pega as armas, aí vamos lá lutar contra eles. Quem iria? Rapaz, você acabou de falar que você não sabe o que fazer, você acabou de falar que a gente não tem a menor chance, a gente vai lá fazer o quê? Vamos correr cada um para salvar a sua vida. Né? Então, perceba que ele deposita todas as suas fichas em Deus. Né? E diante de todo o povo, a maior autoridade ali, ele vai dizer, Deus, a gente não tem condições de enfrentar isso, e ainda que a gente tivesse, eu não faço a mínima ideia o que é que a gente tem que fazer. Só que aí no finalzinho é que faz toda a diferença, que ele diz, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. É isso que nós somos. Quando nós não sabemos o que fazer, e muitas vezes na nossa vida acontece isso, a gente simplesmente não sabe o que fazer, não sabe nem por onde começar, mas precisamos disso aqui. Senhor, eu não sei o que fazer, eu reconheço que eu não sei nem por onde começar, mas, meu Deus, os meus olhos estão no Senhor, eu confio no Senhor. Salmo 121 vai dizer, né? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. É de lá que vem o nosso socorro, é no Senhor que nós precisamos colocar os nossos olhos, né? Como até eu citava há pouco, como Josafá está fazendo, depositando todas as suas fichas nele. Interessante que esses dias atrás eu gravava aqui na igreja aquele palavra de sabedoria, né? E aí eu falava sobre isso. Vai ao ar aí algum dia desses aí, ou dessa semana, ou no máximo na semana que vem, vai ao ar. E o título até era, né? Eu não preciso saber tudo, né? Baseado naquele texto onde Jesus dá um cutucão lá no Felipe, diz assim, e aí Felipe, onde encontraremos pães para essa multidão toda comer? E aí a Bíblia vai abrir um parênteses para dizer assim, e ele dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer, né? Então a gente precisa crer que Jesus, ele sempre sabe o que ele tem que fazer. Então, é de uma tal forma que eu não preciso saber tudo. E de fato a gente nunca vai saber tudo. E aí nesse devocional dizia, desde que a gente conheça quem sabe. Não é verdade? Eu não sei tocar teclado. Mas eu conheço, mas precisa tocar. Pois é, mas eu conheço alguém que toca. Já resolveu o problema, não é verdade? Lá na minha casa está uma infiltração, né? Ih, rapaz, eu não entendo nada de hidráulica. Mas eu conheço um camarada que é bom, vou ligar para ele, né? Então, perceba que eu não preciso saber de tudo, né? Quantas vezes a gente vai fazer alguma coisa, não sabe o que fazer, deixa eu ligar para fulano, fulano, como é que faz esse negócio aqui? É assim, desse jeito? Rapaz, funcionou, obrigado, não é verdade? Mas eu não sei fazer, pois é, mas eu não preciso saber tudo desde que eu conheça aquele que sabe, né? Então, a mesma coisa que, Senhor, eu não sei fazer, mas os meus olhos estão naquele que sabe, né? Os meus olhos estão no Senhor. Então, esse é um outro grande segredo. Então, as duas coisas preciosas, claro que esse texto tem tantos ensinamentos para nós, mas as duas coisas que eu quero destacar hoje, nessa noite, é justamente isso, né? Primeiro, nós precisamos orar a palavra de Deus. Quando a gente ora a palavra, a gente traz Deus para a batalha. E segundo, quando a gente não sabe o que fazer, né, a gente precisa colocar os nossos olhos em Deus. Eu não preciso saber tudo, desde que eu conheça aquele que sabe. E Jesus, como a Bíblia diz, bem sabe, ou bem sabia naquele versículo, né? Mas como ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, então bem sabe o que tem que fazer. Jesus sabe muito bem o que precisa ser feito, então que os nossos olhos estejam nele. Amém?